Olá, me chamo Nicole Lemes Carvalho, sou aluna do terceiro ano Mecatrônica do Cefet-MG do campus de Varginha. Neste vídeo, irei apresentar meu trabalho de controle do nível de um tanque da disciplina de desenvolvimento de sistemas supervisórios, frisando que parte do trabalho já foi apresentado presencialmente ao professor Juliano no dia de hoje, que é 28 de novembro de 2023. Sendo assim, irei apresentar inicialmente as modificações realizadas à parte já apresentada. Então, partindo para as alterações realizadas, podemos começar com a, a requisição do botão de emergência no Factory. Além de colocar um botão de emergência, eu também coloquei uma luz de aviso, que está ligada diretamente. Então, quando eu pressiono esse botão, a luz de emergência ativa. E com essa luz de emergência, ele não permite com que eu realize nenhum outro processo e não altere o set point. Nem que altere a vazão inferior, mesmo no modo manual. Mas se eu interrompo esse botão, eu já consigo pressionar outros botões. E também consigo alterar a vazão inferior. Bem, outra coisa que também foi alterada é a inversão de iluminação das luzes e cores dos botões quando acionados. Quando eu apresentei esse trabalho pela primeira vez, era possível notar que ao pressionar um botão, ele escurecia para indicar que ele está sendo pressionado. Mas, como foi sugerido, eu refiz essa lógica e agora o botão pressionado, ele permanece com a luz dele ligada. Então, nesse caso, o stop, ele está com uma luz mais clara, indicando que ele está ligado. E se eu pressionar o start, a luz dele fica mais clara e o stop escurece. A mesma lógica eu usei para o botão de emergência. Além disso, eu também converti os valores de vazão em porcentagem para IHM. Então, ao invés dos valores anteriores, que variavam de 0 a 1000, agora ele varia de 0 a 100. Ele precisa estar acionado para que eu possa alterar a vazão. E ele não permite que ultrapasse de 100. Por isso que ele retorna para o valor inicial, que seria 50, o valor anterior. Mostrando que a lógica de set point ainda funciona no modo automático e atual, eu irei dar um exemplo com um set point de 300. Como podemos ver, assim que ele identifica que a variável do processo está idêntica ao set point, ele insere a demanda máxima da válvula inferior, enquanto isso a válvula superior tenta regular-se de acordo com ele. Isso também é mostrado na IHM. Se eu pauso, ele também pausa. E se eu coloco no modo automático, ele permite com que eu altere a vazão. Agora, irei mostrar as mesmas alterações que foram feitas no SCADA-LAX, com alguns incrementos. Como é diferente do Vigeo, o LAX não possui botões de pulso com luz própria. Então eu inseri alguns LEDs abaixo deles para indicar qual que está acionado. No Start,
Ele aciona o LED D, no step, ele aciona o LED D. E o botão de emergência também torna-se uma step, no está on. E ele desliga os outros dois botões do processo. Também é possível notar que a mesma coisa que foi feita com o VGO em relação à conversão para a porcentagem da vazão também foi feita no LAX SCADA. E ele impede também que eu insira vazões que sejam maiores que 5. Ele precisa estar ligado para permitir que eu altere a vazão. Sendo assim, também é importante informar alguns problemas que eu tive durante o processo de alteração. Esse problema tem ocorrido com uma certa frequência e também foi relatado por outros alunos, mas o relatório gráfico, depois de um tempo de funcionamento, no mesmo programa, ele acaba sendo apagado completamente. E mesmo criando outros relatórios por cima, ele inicia completamente em branco, mesmo eu selecionando o modelo pronto. E as imagens que eu inseri como a logo do Cefet nos cantos das telas também desapareceu. Tanto que é possível perceber que há algo pressionável aqui, que era a logo. Então, essas foram as alterações feitas e alguns relatórios de problemas. E eu agradeço a atenção e espero a compreensão. E eu agradeço também a oportunidade de realizar e apresentar este trabalho. Muito obrigada.